Fala aí, minha caiporada, tudo beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 28 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final do vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar o palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diários, beleza? E não se esqueçam, temos a nossa planilha Caipora com todos os resultados dos nossos palpites. O link está no topo dos comentários, junto com o link do nosso canal no WhatsApp, que temos palpites na live stream aos finais de semana, beleza? E iremos também trazer para vocês todos os dias um palpite com uma odd alta no canal, beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, minha galera, bora lá que essa grade no final de semana bombou de jogos, beleza? Vamos lá, eu separei a Austrália versus a Indonésia na AFC Cup da Ásia. Eu separei o mercado para essa partida de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? Temos 79% de probabilidade de vitória para a Austrália e ela tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Indonésia tem 28%. No histórico são duas partidas com uma vitória da Austrália e um empate, e a média de gols é de abaixo de um gol. Em séries, a Austrália vem marcando gols nos últimos 7 jogos e a Indonésia não tem empates nos últimos 5 e perdeu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos overgol no primeiro tempo em uma das duas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos overgol no primeiro tempo ocorrendo nas partidas. Então eu acredito que para as partidas nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora na Austrália, MacArthur versus Perth Glory. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo também. O MacArthur está com uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 51% e ele está com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Perth Glory tem 28%. No histórico são 5 vitórias do MacArthur, 2 empates e 2 vitórias do Perth. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o MacArthur vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Perth Glory vem marcando nos últimos 9. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E na casa do MacArthur, também temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Fenerbahçe versus Ankaragucu. Separei essa partida na Turquia com over meio gol no primeiro tempo. Fenerbahçe tem 79% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ankaragucu tem 61%. No histórico são 33 vitórias do Fenerbahçe, 8 empates e 8 vitórias do Ankaragucu. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem marcando gols nos últimos 6 jogos e o Ankaragucu vem marcando gols nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos na casa do Fenerbahçe, temos over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sivasspor versus Beşiktaş, ainda na Turquia. Separei over do 1,5 gols para essa partida. O Fenerbahçe tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória jogando fora de casa e está com 48%. Na forma recente, ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sivasspor tem 56%. No histórico, são 18 vitórias do Beşiktaş, 6 empates e 12 vitórias do Sivasspor. E a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Sivasspor vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Sivasspor, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Beşiktaş contra o Adana Demirspor, que foi 0-0. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Bandırmaspor versus Giresunspor. Separei essa partida com over do 1,5 gols na segunda divisão da Turquia. O Bandırmaspor tem 75% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos, enquanto o Giresunspor tem 11%. No histórico são 3 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gol é de 1 gol. Em séries, o Giresunspor vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Por este motivo, eu acredito que nós teremos
over 1,5 gols para essa partida, beleza? Próxima partida, Altay versus Kocaelispor. Separei essa partida também na segunda divisão da Turquia com over meio gol no primeiro tempo. O Kocaelispor tem 77% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Altay tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Altay, 8 empates e 14 vitórias do Kocaelispor. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Altay não tem empates nos últimos 5 jogos e o Kocaelispor tem 5 jogos marcando gols. Nos últimos gols das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e verificando os últimos jogos nos campeonatos, também vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Farense versus Porto. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Porto, jogando fora de casa, tem 70% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Farense tem 56%. Nos últimos encontros, temos 3 jogos com 3 vitórias do Porto e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Porto vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Hapoel Hadeira versus Maccabi Tel Aviv. Separei over 1,5 gols para essa partida em Israel. O Tel Aviv, jogando fora de casa, tem 69% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hapoel Hadeira tem 22%. No histórico, são 14 jogos com 12 vitórias do Tel Aviv e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Hapoel Hadeira ele vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Feyenoord versus Twente. Separei essa partida na Holanda com over meio gol no primeiro tempo. O Feyenoord tem 68% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Twente tem 56%. No histórico são 27 vitórias do Feyenoord, 19 empates e 16 vitórias do Twente. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Feyenoord vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Na casa do Feyenoord, também ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, AEK Atenas versus Creta. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O AEK Atenas tem 78% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Creta tem 39%. No histórico são 19 vitórias do AEK Atenas, 6 empates e 5 vitórias do Creta. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Creta vem a 5 jogos, marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo, na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos na casa do AEK Atenas, também ocorreu gol no primeiro tempo, na única partida disputada. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Olympiacos versus Giannina. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Olympiacos tem 78% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Giannina tem 28%. No histórico são 25 vitórias do Olympiacos, 8 empates e 4 vitórias do Giannina. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Olympiacos vem marcando gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Olympiacos, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Giannina contra o Panathinaikos, que foi 0-0. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, PAOK versus Panathinaikos. Separei essa partida também com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o PAOK, ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panathinaikos tem 67%. No histórico são 26 vitórias do PAOK, 3 empates e 36 vitórias do Panathinaikos. E a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o PAOK vem vencendo a 4 partidas e o Panathinaikos vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do PAOK, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Interclube de Scouts
versus Paz de la Casa. Separei essa partida com vitória casa no primeiro tempo na Andorra. A probabilidade de vitória para o Scouts é de 91%, ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paz de la Casa tem 17%. No histórico são 2 partidas disputadas com 2 vitórias do Scouts, e a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o Scouts não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Paz de la Casa vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Scouts nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória a casa do Scouts na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Kaiwari versus Santa Coloma. Separei vitória fora no primeiro tempo para essa partida. O Santa Coloma jogando fora de casa, ele tem 89% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kaiwari tem 22%. No histórico são 9 vitórias do Santa Coloma, 1 empate e 3 vitórias do Kaiwari. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Santa Coloma não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, e o Kaiwari vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, o Santa Coloma venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Santa Coloma vem vencendo o primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Clube Necaxa versus Clube América. Separei over 1,5 gols para essa partida. O América jogando fora de casa tem 58% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Necaxa tem 56%. No histórico são 17 vitórias do América, 7 empates e 10 vitórias do Necaxa. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não têm derrotas nos últimos 5 jogos e o América venceu todos eles. E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Necaxa, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, River Plate versus Argentinos Júnior. Separei essa partida com over 1,5 gols na Copa da Argentina. O River Plate tem 59% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Argentinos Júnior tem 22%. No histórico são 12 vitórias do River Plate, 11 empates e 8 vitórias do Argentinos. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, os argentinos vêm marcando gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Paris Saint-Germain versus Brestois. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Ligue 1 da França. O Paris Saint-Germain tem 70% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brestois tem 94%. No histórico, são 16 partidas com 15 vitórias do Paris Saint-Germain e 1 empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as 5 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, e na casa do Paris Saint-Germain, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Borussia Dortmund versus Bochum. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com over meio gol no primeiro tempo. O Dortmund tem 70% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Bochum tem 67%. No histórico são 18 vitórias do Dortmund, 11 empates e 9 vitórias do Bochum. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Dortmund ele vem a 8 jogos marcando gols, e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Na casa do Dortmund, também temos over gol no primeiro tempo ocorrendo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Fiorentina versus Inter de Milão. Separei essa partida na Série A italiana com over 1,5 gols. A Inter tem 51% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Fiorentina tem 61%. No histórico são 33 vitórias da Inter, 14 empates e 3 vitórias da Fiorentina. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Inter vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Fiorentina, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Lazio versus Napoli. Separei essa partida ainda na Série A da Itália com under 1,5 gols no primeiro tempo. A probabilidade de vitória é de 41% para Lazio e ela tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Napoli tem 50%. No histórico são 18 vitórias da Lazio, 9 empates e 24 vitórias do Napoli. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Lazio vem sem empates nos últimos 5 jogos e ela venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 1,5 gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Atlético de Madrid versus Valência. Separe essa partida com over 1,5 gols. O Atlético de Madrid tem 63% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valência tem 72%. No histórico são 25 vitórias do Atlético de Madrid, 19 empates e 21 vitórias do Valência. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo a 3 partidas e o Valência vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Madrid, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Liverpool versus Norwich City. Separe essa partida com over 1,5 gol no primeiro tempo. O Liverpool tem 81% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Norwich tem 56%. No histórico são 16 vitórias do Liverpool, 3 empates e 1 vitória do Norwich. E a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Liverpool vem marcando gols nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Newport County versus Manchester United. Separe essa partida com over 1,5 gol no primeiro tempo. O Manchester United jogando fora de casa tem 84% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O Newport tem 67%. Em séries, o Newport vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Barbalha versus Fortaleza. Separe essa partida no Campeonato Cearense com over 1,5 gols. O Fortaleza jogando fora de casa tem 73% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Barbalha tem 44%. No histórico são 3 partidas disputadas com 3 vitórias do Fortaleza, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Barbalha não tem passos nos últimos 5 jogos, e o Fortaleza vem vencendo a 4 partidas. Nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Brasil de Pelotas versus Grêmio. Separei over 1,5 gols para essa partida também. A probabilidade de vitória para o Grêmio jogando fora de casa é de 59%. E na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brasil de Pelotas tem 56%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 10 vitórias do Grêmio, 4 empates e 1 vitória do Brasil de Pelotas. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Grêmio vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Porém, para o Brasil de Pelotas, não temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético de Madrid versus Esporte Clube Democrata. Separei essa partida com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Atlético Mineiro tem 75% de probabilidade de vitória e nas últimas 9 partidas ele tem 67% de aproveitamento, enquanto o Democrata tem 56%. No histórico são 11 vitórias do Atlético Mineiro e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlético Mineiro vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, clássico, Palmeiras e Santos. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Palmeiras tem 63% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos tem 50%. No histórico são 29 vitórias do Palmeiras, 14 empates e 23 vitórias do Santos. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Palmeiras vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Santos ele vem sem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bangu versus Vasco da Gama. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Vasco jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Bangu tem 11%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 3 vitórias do Vasco, 1 empate e 3 vitórias do Bangu. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bangu vem perdendo a 4 partidas e o Vasco vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima e última partida, Fluminense versus Nova Iguaçu. Separa essa partida no Carioca com vitória e empate para casa. O Fluminense tem 58% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Nova Iguaçu tem 56%. No histórico são 9 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 vitória do Nova Iguaçu. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Nova Iguaçu vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Fluminense em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Fluminense vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e muito obrigado por serem fiéis espectadores. Beleza? Vou transferir para vocês o nosso bilhete caipora. Fala, galera, chegamos aqui com o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Fenerbahçe versus Ancaragucu, over 2,5 gols para Farense versus Porto, over meio gol no primeiro tempo para AEK Atenas versus Creta, Interclubes de Scouts para vencer o primeiro tempo contra a Paz de la Casa. Separei over meio gol no primeiro tempo para Paris Saint-Germain versus Brestois, over meio gol no primeiro tempo para Borussia Dortmund versus Bochum, over meio gol no primeiro tempo para Liverpool versus Norwich City, over meio gol no primeiro tempo para Newport County versus Manchester United, over 2,5 gols para Barbalhas contra Fortaleza, Palmeiras e Santos com under 3,5 gols. Separei também over 2,5 gols para Bangu versus Vasco da Gama e vitória e empate para casa em Fluminense e Nova Iguaçu. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!